Você aí, sabe o que as pessoas do 1% fazem para se tornar parte do movimento 1%? Você sabe quais são os hábitos dessas pessoas que a fazem a diferenciar elas das pessoas comuns, das pessoas medianas? E nesse vídeo nós vamos compartilhar quais são esses hábitos do movimento 1% e no final do vídeo nós vamos compartilhar o hábito mais importante, o hábito mais poderoso, que sem esse último hábito você não faz nenhum dos outros. Então fique até o final do vídeo para você entender quais são esses primeiros hábitos e qual que é o último hábito mais importante do movimento 1%. E você sabe o que é fazer parte do movimento 1%? Você sabe a diferença da pessoa que vive na média e da pessoa que vive no movimento 1%? Se você não sabe qual é essa diferença, qual é a dor de fazer parte do movimento 1%, você vai visitar o nosso último vídeo que nós postamos aqui no nosso canal, que está aparecendo aqui em cima no card. Lá a gente falou um pouco dessa diferença e a dor também principal da pessoa que faz parte do 1%. Então, se você já faz parte desse movimento, eu tenho certeza que você vai se identificar muito com esse vídeo. E você que não faz parte desse movimento 1%, vai entender qual é a principal dor da pessoa que faz parte desse movimento. Para aí sim você poder saber onde que você está entrando, para você poder descobrir se faz sentido para você ou não fazer parte desse movimento que é tão árduo, mas tão recompensador no final. E o hábito, ele é muito importante, porque a teoria do hábito, ele ajuda muito na ação do hábito, na prática do hábito. O hábito nada mais, nada menos, você tornar uma ação constante. É você fazer coisas todos os dias ou constantemente que vai se tornar tão automática que você não vai nem perceber. Então o hábito ele é muito importante, o hábito está muito atrelado à disciplina, porque sem um hábito, sem a disciplina, você não consegue executar as tarefas constantemente e ter excelência naquilo que você está fazendo. E sem você ter um hábito, você não faz parte do movimento 1%, porque o filtro do movimento do 1% é você ter um hábito. Você ter um hábito a diferencia das pessoas comuns. E lembrando, ter hábitos que vai te desenvolver é muito diferente do que você ter hábitos das pessoas comuns, das pessoas medianas, que têm hábitos muito destrutivos que a gente citou no último vídeo, no primeiro vídeo aqui do nosso canal. Então é muito importante você ter hábitos que realmente vai te fazer se tornar uma pessoa de alto nível. E logo em seguida, a gente vai falar aqui para vocês quais são esses hábitos. E não quer dizer que se a gente está falando um hábito primeiro, é porque ele vem como prioridade. Todos esses hábitos aqui, eles têm sua devida importância, eles têm que serem feitos todos, sem exceção, porque aí sim você vai ter certeza que você faz parte desse movimento. Networking. O hábito de fazer networking, ele é muito importante e muitas pessoas não citam esse hábito. Muitas das vezes as pessoas acham que fazer networking, você tem que ter alguma coisa, mas fazer networking é tão fácil que você faz networking com a sua mãe e talvez você nem sabia disso. Fazer networking é se conectar com a outra pessoa, é você trocar informação com uma outra pessoa. Mas o networking ele se torna ainda mais valioso quando você faz networking com pessoas de alto nível, quando você faz networking com pessoas que estão acima de você. Claro que não tem problema você fazer networking com uma pessoa talvez um nível abaixo, porque ensinando que a gente aprende. Mas quando a gente faz networking com uma pessoa de alto nível, a gente aprende tantas coisas que te torna realmente uma pessoa com bastante performance e você evolui muito. E aproveitando que nós estamos falando de networking, eu e meu irmão, a gente tem um grupo seleto de networking, de troca de contatos, de troca de informações. E se você tem interesse de fazer parte desse grupo seleto de networking, a gente vai estar deixando aqui embaixo o nosso Instagram. Nos mande uma mensagem lá para o nosso Instagram. A gente vai estar selecionando algumas pessoas para fazer parte desse grupo, que é muito importante. Você ter esse hábito de fazer networking. Então, você tem que estar presente em lugares que o networking é muito valioso. Você tem que ir em eventos que fazem parte do seu segmento, em eventos que você mesmo sabe quais são esses lugares que vai te levar para o próximo nível, eventos que tem pessoas que têm hábitos parecidos com os seus, pessoas que têm hábitos muito, desculpa a palavra, mas hábitos muito foda, que vai te elevar o seu nível. Exercício físico. Esse segundo hábito tão importante, que não pode ser negligenciado por você, que deve ser seguido todos os dias, é um hábito que assim, vai fazer total diferença no seu dia. Você vai sentir essa performance a partir da sua segunda semana, porque na sua primeira semana você vai estar com um nível de motivação muito alto, você vai estar com uma vontade enorme de poder seguir todos os dias esse hábito, vai sentir que é algo assim muito gostoso realmente de fazer, mas depois de um tempo o seu nível de motivação vai abaixar, os seus resultados não vão aparecer, porque não é do dia para a noite que os resultados do exercício físico começam a vir.
É depois realmente de algumas semanas, depois de alguns meses, que você começa a perceber os mínimos resultados. Mas é nesse momento que vai diferenciar as pessoas que estão na média das pessoas que fazem parte do 1%. É realmente a pessoa que persistir nesse hábito. Não é fazer pouco ou fazer algumas vezes. É você fazer todos os dias que deve ser feito. É você fazer a coisa certa. Porque assim você vai conseguir se diferenciar das pessoas e fazer parte desse movimento que é 1%. E o hábito de exercício físico não precisa ser necessariamente academia. Você pode fazer desde uma caminhada de 15 minutos, que você já vai sentir uma diferença no seu dia. E esse exercício físico seria prioridade se você conseguisse fazer ele no início do seu dia, porque assim você vai conseguir sentir uma diferença ao longo do seu dia, uma diferença de produtividade, você vai ter mais disposição para poder fazer as coisas do seu dia, você vai conseguir clarear mais suas ideias. Então é muito importante que você tente fazer esse exercício físico logo pela sua manhã. Leitura. Esse hábito da leitura é muito importante, porque as pessoas elas acabam achando que esse hábito é muito clichê. As pessoas têm muito preconceito com a leitura, por achar que a leitura é algo de nerd, a leitura é algo para pessoas inteligentes ou algo do gênero. Mas o hábito da leitura, não só o hábito da leitura, como todos os hábitos que a gente vai estar citando aqui nesse vídeo, ele desencadeia várias outras práticas positivas. Quando você começa a ter o hábito da leitura, você começa a ter uma dicção muito boa, você começa a ter uma oratória muito boa, você começa a expandir o seu vocabulário, você começa a ter muito mais clareza das coisas. Isso acaba que te torna uma pessoa muito melhor. Quando você vai se conectar com outra pessoa, quando você vai fazer um networking, a outra pessoa que está te escutando vai começar a perceber que você fala muito bem. Talvez ela pode fazer até uma proposta para você, por você falar bem. Olha para você ver. Só de você começar a fazer uma leitura, ela vai começar a te conectar com algumas pessoas que você nem imaginava conectar. E essa pessoa que você conectou, ela pode te fazer conectar com outra pessoa só por você ter começado a ler. Então é muito importante o hábito da leitura, porque ele realmente vai te oferecer oportunidades que você não estava nem imaginando. Uma dica muito importante da leitura é que às vezes você pode estar pensando que ler é muito chato, então você pode estar começando a ler livros que são assuntos que você gosta, são assuntos que fazem parte do seu cotidiano, para assim depois você ir transferindo a leitura para alguns assuntos que realmente vão te fazer evoluir. Então, na leitura, você tem que fazer a leitura todos os dias para você ir acostumando, e você não precisa ler 20 páginas por dia. Você pode começar devagarzinho, você pode ler 2 páginas no começo, no próximo dia você lê 3, no próximo você lê 5, e você vai progredindo nessa evolução, você vai conseguir perceber uma grande diferença nas próximas semanas, e isso é primordial. Acordar cedo. Um hábito muito importante também, que você deve mesclar ele também com um período de sono muito bom. Ou seja, você conseguir dormir por pelo menos 7 a 8 horas de sono, porque isso você também vai sentir muita diferença no seu dia. Porque nada adianta você acordar ali 6 horas, 5 horas, não sei o que é cedo para você, mas você ia deitar muito tarde no último dia, porque o seu dia ele começa no horário que você foi dormir no dia anterior. Isso faz muita diferença e não é muito comentado pelas pessoas. Você acordar cedo, você vai sentir uma diferença de produtividade muito maior no seu dia, diferente daquele dia que você acordava tarde, que você já sentia que o seu dia já começou mal, e você acordar se sentindo bem, sentindo que você acordou cedo, que você vai ter tempo para poder fazer suas atividades, é muito bom e vai refletir muito ao longo do seu dia, porque você vai ver que você conseguiu fazer tudo de uma forma calma, tranquila, por simplesmente você ter acordado cedo nesse dia. Ambiência. Esse hábito ele é muito importante porque ele te ajuda a ter o hábito do networking de alto nível que eu comentei para vocês, porque quando você está no lugar certo, você se conecta com as pessoas certas. E quando você está em ambiente incorreto, você se conecta com pessoas incorretas. Cada um tem seu ponto de vista sobre pessoas certas ou incorretas, mas a gente está falando aqui daquelas pessoas que fazem parte do movimento 1%. Quando você está num ambiente de pessoas que te elevam para o próximo nível, você vai ser elevado para o próximo nível consequentemente, porque a maré do mar, ela sobe para todos os barcos ao mesmo tempo. Então o barco que estiver naquele ambiente, a maré vai subir para ele também. Esse hábito da ambiência ele pode ser feito pelo menos talvez uma vez no mês. Você pode estar frequentando alguns lugares de pessoas de alto nível. Você vai começar a perceber até uma energia diferente, até uma respiração diferente naquele lugar. E é muito importante você furar a bolha, você sair do local que você está frequentando todos os dias, do local que você está sempre ali, porque quando você frequenta novos lugares,
você se conecta com novas pessoas, e quando você se conecta com novas pessoas, novas ideias surgem, e quando você surge novas ideias, você faz novas ações, e quando você faz novas ações, traz novos resultados. Então é muito importante a ambiência, porque como eu disse lá no comecinho, ela te faz conectar com pessoas de networking de alto nível, e é aquilo que eu falei para vocês. Um hábito desencadeia novos outros hábitos. Executar. Vai aqui então o hábito mais importante que a gente deixou aqui no final do vídeo, até porque também a gente vai conseguir segmentar quem são as pessoas que fazem parte desse movimento 1%, porque eu tenho certeza que se você ficou até o final desse vídeo, foi porque o conteúdo te agradou e você é a pessoa que faz parte desse movimento, se você conseguir executar todos esses hábitos e principalmente o hábito de executar. E a pessoa que faz parte do 1%, ela não espera estar motivada para poder fazer as tarefas do seu dia a dia ou praticar os hábitos que a gente citou aqui. Ela faz da forma que ela está. Ela começa o projeto dela com os recursos que ela tem, porque ela sabe que ao longo do caminho os recursos vão aparecendo para ela, ela sabe que ao longo do caminho ela vai se aperfeiçoando. Ninguém começa grande, ninguém começa nada grande. Todo mundo começa pequeno, então você precisa começar da forma que você está. Então ao terminar esse vídeo, já executa aqui os hábitos que a gente falou aqui para vocês, porque é muito importante esse hábito da execução e a gente vai conseguir realmente separar se você faz parte ou não desse movimento. E na prática, esse hábito da execução, o Vitor falou lá no comecinho sobre o hábito da atividade física. Quando você não tem talvez uma condição financeira para ir numa academia, você pode fazer uma caminhada. Isso é um hábito da execução, de você fazer o que tem que ser feito, mesmo com todas as adversidades em volta, você faz do jeito que você está, você faz com a condição que você tem. Então o hábito da execução, ela é importante nesse sentido, quando você executa, mesmo com as condições não favoráveis para você. E no nosso próximo vídeo, a gente vai estar executando todos esses hábitos que a gente citou aqui de forma prática, em vídeo. Você vai poder acompanhar todos esses hábitos de forma detalhada, como você tem que fazer eles, o que a gente usou para poder fazer esses hábitos. Então não perca, porque vai ser muito interessante e você vai conseguir perceber de perto como é fazer esses hábitos, quais são as coisas que a gente utilizou para poder estar fazendo esses hábitos aqui. Então é isso. Valeu.